Vamos lá, pessoal. Ontem tava eu e o Zu fazendo live de tarde, né? E aí saiu a notícia feita pela Laura Marcelo e o Lucas Barros do Diário do Peixe, falando que o Santos vai sim conversar com 3 possíveis substitutos para o Pedro Caixinha. São eles Tite, Dorival Júnior e Jorge Sampaoli. Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, é o principal assunto do vídeo de hoje. Mas antes, eu vou pedir você deixar aquele like, eu sei que às vezes a gente esquece, então eu já peço logo de cara, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, também se inscreva no canal, vai ajudar muita gente. A gente tá chegando à marca de 10 mil inscritos, tá? Uma marca muito importante pra mim, pro Dzu. Então, se vocês puderem ajudar, a gente vai ficar muito feliz mesmo. Então, vamos lá, né? Cara, a primeira coisa, essa coisa do Pedro Caixinha tá muito esquisita, né? Porque antes mesmo do jogo contra o Bahia, veio a notícia, né? O Renato Gaúcho ele fez questão de deixar bem claro, não falou nome, nem precisou, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele nem precisou citar que era o Santos, mas ele deixou bem claro a entender que o Santos havia procurado ele e pedido para ele esperar o final de semana antes de fechar com qualquer clube. Então, assim, Renato Gaúcho também, ele sabe, né? Ele é malaco velho, ele sabe como é que tem que fazer, ele sabe que o próximo jogo dele, depois do fim de semana, seria contra o Santos, o próprio Santos. Então, você conturbar o ambiente ali é maravilhoso para ele. Ele não precisava ter falado isso na entrevista, na coletiva de apresentação dele, mas ele quis falar, ele quis deixar bem claro isso. E aí começa o primeiro ponto, né? Por que o Santos foi falar pro Renato Gaúcho esperar? Simplesmente porque o Santos não confia mais no trabalho do Pedro Caixinha. O Santos não confia mais no trabalho do Caixinha. O Santos deu os 20 dias para ele trabalhar para jogar contra o Vasco. Teve essa semana agora para jogar contra o Bahia. E o Santos não tá vendo evolução no projeto. Então, o Santos já tá procurando outros técnicos, né? Mas aí que eu penso, se você. É questão então de quando que o Santos vai demitir o Caixinha. É questão de esperar o primeiro técnico desses que vai conversar aceitar para demitir o Caixinha. O que vai falar pra esse técnico que vai procurar agora? Vai ligar pro Tite e vai falar: e aí, Tite, o Caixinha tá balançando, você viria pro Santos? Cara, provavelmente o Tite, pelo que todo mundo fala, é um cara super íntegro. O cara não vai falar, não, só vai conversar comigo depois que demitir o cara. Não vou ficar falando com vocês antes de demitir alguém. Então, assim, tem todos esses poréns, né? Eu acho muito esquisito. Eu acho que quando acaba a confiança no técnico, não tem mais solução. O Santos pode até ganhar do Fluminense no domingo. Mas e aí, vai esperar a próxima derrota pro Caixinha balançar de novo? Vocês entendem que quando perde essa questão de você confiar num trabalho, qualquer coisa que aconteça daqui pra frente vai ser motivo pra balançar, pra ficar com o cargo exposto, pra perigar cair. Então, assim, se você se perder na confiança, tem que demitir, cara. Demite e vai atrás de outro técnico. Enquanto isso, coloca o interino pra comandar o Santos. É melhor do que enrolar. É sacanagem com o próprio Pedro Caixinha. Com todos os defeitos que ele tem, tá? Eu tô aqui pra defender ele, mas é sacanagem. O cara tá todo dia lá de manhãzinha trabalhando, tá se esforçando, não tá dando resultado, tá uma merda. A gente sabe disso. Mas é sacanagem com o profissional. Se vocês não querem mais ele, demite logo e vai atrás de outro. Enquanto isso, deixa o interino. Entendeu? Mas vamos lá, eu quero falar um pouco sobre os 3 técnicos que o Santos vai conversar. Antes disso, eu quero colocar aqui para vocês verem um vídeo que o meu amigo do painel Santista, o Messias, me mandou hoje de manhã. Aliás, por favor, quem não conhece o painel Santista, vai lá no canal deles, se inscrevam, deixem um like. Os caras estão fazendo um trabalho super sério. Eles vão no CT, acompanham o treino, postam vídeo com os lances, com tudo que acontece no Santos, os caras estão postando, sabe? Fazem um trabalho super sério, eles são apaixonados pelo Santos. Então, se vocês têm que seguir um canal no YouTube, vão lá no painel Santista, cara. Sabe? Faz essa moral pro Messias lá. O cara é mega gente boa, tá? Então eu vou colocar o vídeo que ele mandou aqui do Neymar. Só que além desse vídeo do Neymar, tem vídeo dele. Ele mandou 11 vídeos, tá? Hoje. Eu tô colocando só do Neymar aqui chutando. Ele me mandou 11 vídeos de manhã. Tem vídeo do carrossel polonês que fizeram o Neymar, de bem-vindo de volta. Tem vídeo dos goleiros fazendo defesa. Tem outros lances do treinamento. Então, assim, quer acompanhar tudo de perto do Santos? Vai no canal dos caras lá e segue, beleza? Então, eu vou colocar aqui o vídeo do Neymar e depois eu vou explicar o porquê que eu achei importante esse vídeo. Neymar é o próximo aí a chutar, o Messias falando. Aí ele pega e vai, ó. Vou explicar o porquê que eu coloquei esse vídeo do Neymar, tá? Ele ainda fala, vai lá, pega lá então, pô. Acho que é o João Paulo no gol ali. Pega lá então, ele mete de chapa, de canhota
na forquilha, assim, a bola bate na trave e sai. Ele dá um grito e sai correndo, né? Cara, primeira coisa, o Neymar tá super feliz, tá? Chegou cedo pra treinar, dando risada a todo mundo. O ambiente muda quando o Neymar tá no time. O elenco fica diferente, a galera tem mais empolgação pra treinar, mais felicidade pra treinar. Então, assim, tudo muda com o Neymar, é uma áurea, tá ligado? Realmente ele é um cara, assim, que ele emana essa energia pra todo mundo. E eu achei muito importante colocar esse vídeo do Messias porque ele tá chapando de esquerda, que é bem a coxa que ele tava sentindo, né? A lesão que ele tava incomodado. E ele foi e bateu de canhota, bateu super bem, né? Mas isso nem vem a questão. É mais a questão da confiança de bater na bola com a perna que tava machucada, né? Então, um ótimo sinal aí. Eu acho que ele vai realmente treinar 100% essa semana. E eu não tenho dúvidas que vai jogar contra o Fluminense. Não sei se vai começar jogando titular, aí vai depender do condicionamento físico, mas que ele vai pelo menos entrar, isso é fato, tá? Então, ótima notícia pro Santista, né? Valeu, Messias, pelo vídeo, tamo junto, irmão. Outra notícia antes de falar dos técnicos, rapidamente, tá? Santos tem o pior público e lucra apenas 123 mil no empate contra o Bahia. Toma, Marcelo Teixeira. Não quer ser ganancioso? Colocar o ingresso a 300 pau. R$ 300 ingresso contra o Bahia na segunda rodada, às 8h30 da noite de um domingo chuvoso. Cara, é ser insano achar que vai lotar, sabe? Desculpa, mas não tem condição. O time vindo de uma derrota de virada pro Vasco da Gama do Carille, né? E aí vocês querem que a torcida do Santos pague 300 pau, 25% de um salário mínimo num jogo desse. Ainda pra ver o que aconteceu, né? Tomar um empate aos 45 do segundo tempo. Uma vergonha. Então, assim, toma. Só queria pontuar aqui. Bem feito, tá? Bem feito. E se continuar colocando o ingresso a R$ 300, vai continuar se lascando. Vai continuar tendo público ruim. Vai ter pouco lucro e vai de mal a pior, tá? Então vamos lá, galera. Agora sim, assunto principal do vídeo, né? Já falei um pouco antes. Agora vou só passar um pouco sobre cada treinador. O Santos Scouts fez um trabalho assim de estatística e dados sobre cada um deles. Vou falar um pouco para vocês aqui. Então vamos lá. Primeiro sobre o Jorge Sampaoli. Os últimos 4 trabalhos dele se caracterizaram pela alta posse de bola, mas com número mediano de finalizações. Aproveitamento mediano, 1,55 pontos por jogo e baixa longevidade, ou seja, ele tá os times do São Paulo hoje têm bastante posse de bola, os últimos trabalhos, né? Bastante posse de bola, porém pouca finalização. Cara, isso eu não gosto, tá? Eu odeio o time ficar tocando, bola de um lado pro outro e finaliza pouco. O que a gente gosta de ver mesmo que é bola, chute no gol, pouco. Péssimo aproveitamento, colocar no mediano ainda achei ruim, 1,55 pontos por jogo, tá? E baixa longevidade, ou seja, ele dura pouco nos clubes que ele passa. Então, assim, não gosto. Eu sou um. Pô, a gente tem aquele saudosismo com o Sampaoli, né? Por causa de 2019. E talvez aquele tenha sido o último grande trabalho do Sampaoli na carreira dele, sabe? Ele realmente ali ele foi maravilhoso, espetacular. A gente amava o Sampaoli. Era cada jogo uma formação tática diferente. Ele mudava as peças em cada jogo e o time entendia, todo mundo compreendia o que ele queria. O time jogava pra frente. Só que desde então, ele não fez mais nenhum grande trabalho, entendeu? Então, eu tenho um pouco de receio, ainda mais quando todo mundo fala que ele não se dá bem com grandes estrelas. Ele não conseguiu se dar bem com o Messi na Argentina, por exemplo. Então, assim, como é que seria a relação dele com o Neymar? Vale a pena arriscar? Trazer o Sampaoli e arriscar, de repente, o Neymar e ele não se darem bem? E aí, como é que fica? Pagar um salário astronômico pro Sampaoli pra ele ficar brigado com o Neymar, por exemplo? Imagina que caos que seria. Então, a nota que eles colocam aqui pro Sampaoli, 9,38, tá? Então, vamos pro próximo. Dorival Júnior. Dorival Júnior no Ceará apostou em jogo vertical, ou seja, jogo indo para cima. Já no Flamengo, São Paulo e Brasil, seu estilo foi com maior posse. Aí ele já mudou o esquema para maior posse de bola. Eu lembro que no Santos, principalmente em 2010, o Santos jogava muito vertical, como ele colocou aqui no Ceará, né? Indo para cima com tudo, principalmente quando roubava a bola, ia para cima com tudo, contra-ataques fulminantes, né? Mas é isso, no último trabalho dele no Brasil, a gente tem uma amostra muito ruim, né? Foi um trabalho bem nojento que ele fez na seleção brasileira. Não dava gosto de ver. Time perdido em campo. Um time com Rafinha, com Vini Júnior, com Rodrigo, com Endrick, com todo mundo. Finalizou uma vez, 2 vezes contra a Argentina. Então, assim, é muito complicado. Não tem como defender. Foi um trabalho bem porco mesmo que ele fez na seleção. Porém, nos clubes, ele normalmente vai bem, né? A gente tem uma amostra aí do Santos, do São Paulo, do Flamengo. Clubes que ele, voou. Foi campeão por onde passou. Então, assim, em clubes ele tem um baita aproveitamento. Nota aqui que eles colocaram 11,9, né? A nota já bem melhor do que a do Sampaoli, por exemplo. E por último, Tite.
No Brasil, desempenhou um futebol com posse e alto número de finalizações. É isso que eu gosto, tá? Posse de bola, sem ter finalização, eu não tô nem aí. Pra mim não quer dizer merda nenhuma. O outro time vai lá e te chuta mais que você no gol e ganha. Se ele tiver um bom contra-ataque. E aí? Então, assim, não adianta nada ter posse de bola se você não finalizar, né? Então, aqui fala também que no Flamengo os números caem um pouco. Realmente, ele não foi nem de perto que todo mundo imaginou que ele fosse no Flamengo. Porém, tem sempre aquela questão do Gabigol, né? Que ele chegou já meio que brigado com o Gabigol, que sabe, não era uma relação boa. Aí tem. A gente sabe que sempre tem aquelas panelinhas de jogador. Então a gente não sabe o que aconteceu direito, mas eu achei bem estranha essa passagem do Tite pelo Flamengo. Eu achei que o Flamengo ia, assim, ia deitar em cima de todo mundo, mas não foi o que aconteceu. Na seleção brasileira eu já tenho uma ótima lembrança do Tite. Ah, Caio, mas pô, você xingou tanto ele contra a Croácia, não sei o quê. Realmente, ele cagou contra a Croácia, principalmente na parte dos pênaltis ali, de não colocar o Neymar para bater ou o primeiro pênalti, ou pelo menos o quarto pênalti, né? Antes do Brasil ser eliminado sem o Neymar bater um pênalti, que é uma vergonha. O maior batedor do mundo não ter a oportunidade de bater num jogo decisivo pela seleção brasileira, né? Numa Copa do Mundo. Então, aquilo foi muito bizarro. E, enfim, teve também o jogo contra a Bélgica, que o Brasil também, pô, perder para um time como a Bélgica, não podia, etc. Mas, no geral, a amostra geral do Tite na seleção foi excelente, cara. A gente voava nas eliminatórias, a gente classificava com muita folga, era primeiro lugar disparado. Não é nem de longe o que acontece hoje em dia, né? Então tem esse porém também. Além do que, o Tite tem um grande fator que é o Neymar declarou já que o melhor técnico que ele já trabalhou é o Tite. Então, assim, você tem o Neymar que hoje é o centro do Santos, é o grande astro do Santos, é o jogador que o Santos tem que moldar o seu esquema tático, moldar tudo que vai fazer pensando no Neymar. Se você trazer um cara que o Neymar mesmo já declarou que é o melhor técnico que ele já trabalhou, cara, eu acho que é um ponto mega positivo pro Tite nessa questão, tá? Ele já chega bem respaldado pelo astro do time. Quem que vai querer reclamar do Tite? Quem não vai seguir o que o Tite fala se o Neymar, que é o craque do time, falou que ele é o melhor técnico que ele já trabalhou? Olha como isso muda o panorama da coisa, né? Então tem isso também. Aqui fala sobre o aproveitamento do Tite, cara. 2,15 pontos por jogo. 2,15 pontos por jogo. Pra quem não sabe, eu fiz até a conta aqui, deixa eu até pegar meu celular. Ó, em 38 rodadas, 2,15 pontos por jogo daria 81 pontos, tá? O Botafogo, campeão ano passado, fez 79. Então seriam 2 pontos a mais do que o Botafogo do ano passado. E lembrando que o Botafogo foi campeão do ano passado com 6 pontos de diferença pro Palmeiras, que foi o segundo com 73. Então você ter 2,15 por jogo é uma coisa absurda, tá? Então, aí os pontos positivos: pós-finalização, aproveitamento e ponto mais ou menos seria a longevidade média. Mas eu não vejo tão ruim, não, tá? A longevidade. Ele ficou, pô, dois ciclos na seleção brasileira, por exemplo, né? Então, se ele fosse um cara que não gostasse de ficar num clube só, por trabalho, ele teria saído bem antes. Talvez quando perdeu pra Bélgica, ele já teria se mandado. E ele ficou mais um ciclo, né? Então, é isso. Nota 16 aí, a nota disparada mais alta do Santos Scouts pro Tite. E agora eu vou falar um pouco sobre o que eu acho, tá? Na minha opinião, cara, se você pensar, pô, desses três técnicos, ó, o Dorival, ele simplesmente comandou o melhor Santos que eu vi na minha vida, que foi o Santos de 2010, tá? Aquele Santos de 2010 é assim, jogava por música, eu tinha gosto de ver, eu ficava ansioso pra ver o jogo do Santos, sabe? Eu contava as horas, cara, sabe? Acabava o jogo, eu tava feliz, eu transbordava felicidade. Aquele Santos de 2010 era coisa de louco, tá? E o técnico era o Dorival. Ele cometeu alguns erros durante o 2010? Cometeu. Mas enfim, mas no geralzão, ele foi fantástico. Ah, mas qualquer um comandaria aquele time. Não, a gente sabe que não é bem assim. A gente já viu desastres com técnicos ruins fazendo cagadas absurdas. A gente já viu, por exemplo, Jair Ventura comandar um Santos que tinha Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol ficar na zona de rebaixamento, tá? Só para lembrar vocês. O Sampaoli, pô, lembrança também maravilhosa de 2019, né? O time do Santos jogava muita bola, cada jogo ele pensava com muita calma como que ele ia escalar o time, qual que é a formação tática melhor para aquele jogo seguinte. A gente via trabalho, a gente via que existia um pensamento por trás de cada jogo do Santos. Então, assim, dava gosto de torcer, era um time aguerrido, tá? Então, também tem aquele saudosismo. Porém, eu vou ser sincero com vocês podem até me xingar nos comentários. Não, xingar não, vai. Pode discordar de mim nos comentários. Mas, cara, eu traria o Tite. Eu traria o Tite. Eu sei que não é o futebol que o Santista mais gosta. Eu sei que ele é um cara um pouco mais pragmático. Porém, eu acho que por tudo que tá envolvendo o Santos hoje, sabe, a questão do Neymar e tudo, eu acho que o melhor nome seria o Tite. E o segundo, Giovanni Martinelli,
falou na live de ontem, se o Caixinha cair, ele tem quase certeza que se o Tite quiser, ele assume o Santos. Então, assim, o Caixinha caindo vai depender somente do Tite assumir o Santos. Então, segundo o Giovanni Martinelli, a preferência da diretoria é a mesma que a minha, que é trazer o Tite, se caso o Caixinha não fique, né? Então, eu não sei o que vocês pensam, mas é isso, cara. Eu quero ver o time ganhando, eu quero ver o time competitivo, sabe? Não adianta a gente ter um time que ataca, mas que é totalmente desprotegido lá atrás, que toma gols idiotas, sabe? Que não sabe segurar resultado, que toma gol de empate aos 45 do segundo tempo, que toma virada de Vasco de Carille, que nunca virou contra ninguém e aí vira contra o Santos. Eu não quero mais isso. Eu quero um técnico que seja um técnico vitorioso, como o Tite, por exemplo, é. Os outros também são, né? Mas assim, eu quero um técnico vitorioso e que chegue com moral. E o Tite vai chegar com a banca do Neymar ter falado que ele é o melhor técnico que já trabalhou. Então, só isso por si só, pra mim, já me convence que é a melhor alternativa, tá? Então, é isso. Deixem nos comentários quem vocês preferem, caso o Caixinha caia, quem é o técnico preferido de vocês e por quê, tá? Eu vou tentar responder todos os comentários, a gente vai tentar ler todos os comentários, tá? Então a sua participação é muito importante. É isso, galera. Quem viu até o final aí, eu vou pedir de novo para deixar aquele like para ajudar a gente, por favor, de verdade. É só clicar no joinha aqui embaixo do vídeo, tá? E se você não é inscrito também, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos que eu e o Zu a gente faz, né? Então, é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado. É isso. Valeu!